quando você vai contratar, você prefere um cara que já sabe tudo ou um que aprende rápido, né? Acho que tem bastante Perfil, a ver. né? E aí eu queria até que você comentasse um pouco isso, que é uma analogia muito legal para mim. Eu sempre busco alguém que se adapta e aprende rápido, né? O que já sabe, a gente vai ter um sério problema com ele. Porque ele não se adapta e não aprende, consequentemente ele não vai evoluir. A única certeza que a gente tem é que a coisa vai mudar, né? Em tecnologia, então, já que a gente está num podcast de tecnologia, que é o tema que eu amo e adoro, vai mudar mais rápido ainda. Eu costumo dizer que em tecnologia a única coisa que não muda é que tudo muda. Exato, perfeito, isso. ótimo. Esse é ambiente fixo, né? Então, se eu não tenho uma facilidade de aprender, e isso é uma habilidade que desenvolve, como o Elô falou, ninguém nasce com isso, mas desenvolver essa habilidade é complexo. E tem gente que é mais visual, vai ter que ler, tem gente que é mais auditiva, aprende, tem o sinestésico, que já pega, já pesca o negócio. Tem gente que precisa de um guia, de um curador. A raiz é autoconhecimento, né, Fernando? Porque você tem que descobrir que meio que se conecta com você, né? Aquilo que não faz sentido, por que você está com aquela sua mão esquerda, até você exercer para ver se ela consegue ser direita ou você deixa de mão mesmo. Se não troca e vai. Vou, né? Exato. E a consciência de que eu tenho que exercer esse aprendizado do mesmo jeito que eu preciso ir na academia. Se eu só comer hambúrguer e Coca-Cola, mais nada na vida e não fizer exercício, já sei onde vai parar. A gente já viu isso no histórico, como a gente falou. O aprendizado é a mesma coisa. O cérebro aí, ele é um músculo. Se eu não começar a aprender direto, eu não evoluo. E a gente não foi treinado para isso. A geração que está trabalhando hoje fala, eu já fiz a faculdade, eu já tenho o diploma, eu já sei. Eu já tenho um certificado aqui. Tem um estudo que diz, em média, né? É óbvio que é uma média, tem as diferenças, mas dos 35 anos para frente, a rejeição à mudança aumenta a cada 5 anos. Então ela começa a dobrar. Exatamente. Quanto mais nova a pessoa é, ela tem menos rejeição a uma mudança. Quanto mais velha ela vai ficando... porque então ela precisa de uma fisioterapia grande, né, cerebral. Enorme. E quem tem... Olha só o diferencial de... Imagina quem pode ter muita experiência, porque hoje a gente tem muita gente que quer mudar, mas não tem experiência, como a gente falou, o famoso médico sem joelho. Imagina o valor que não tem no mercado quando aquele cara sai do emprego, pensa no trabalho, com 55, 50 anos, que tem muita experiência, mas está disposto a aprender e a mudar. Esse cara vale ouro. Esse cara vale ouro. E dentro do Lean Agility, isso é uma outra função muito bem reconhecida, que é carreira em zigue-zague. Eu acho que esse é um ponto para trazer aqui, quando a gente fala que o emprego sumiu. É assim, eu sempre fiz isso. E agora? Né? Então, acho que essa relação da carreira em zigue-zague, ela é bem importante para a gente trazer para a mesa aqui, que é como a gente consegue, durante a carreira, ter funções e atividades diferentes. Que aí é um ponto que você até comentou, você ficou bastante tempo na IBM, você no início ali falou que andou em várias partes da IBM. Você foi evoluindo, você foi trazendo, você foi aprendendo. Aí quando as pessoas ficam 15, 20 anos dentro de uma organização fazendo sempre a mesma coisa, quando ela sai ou por questões de desligamento, por questões de crise, etc., ela começa a falar, e agora? Meu emprego sumiu e não tenho o que fazer. E eu tenho que fazer. Mas aí você não consegue ver no seu arredor um monte de oportunidade. E passa direto. Eu acho que é um processo, assim. Para mim foi um processo de autoconhecimento foi de vários anos. Tem muita gente falando comigo agora, nossa, você saiu da IBM, abriu uma startup e escreveu um livro. Parece que foi ontem. Cara, não foi ontem. Esse processo começou lá atrás, 2015, 2016. Quando eu fui escrevendo o livro, quando você começa a olhar, as pessoas mudaram. Então, o que eu sei fazer? Isso foi uma coisa que pegou muito. Então, eu sempre tive uma carreira técnica, vim da área de desenvolvimento, estudei tecnologia, mas sempre tive habilidade de comunicação. Então, rápido me colocaram num cargo, que a maioria das empresas tem o tal do pré-venda. Ele nem é o vendedor, ele nem é o técnico. Ele vai junto com o vendedor. Nossa, é excelente tradutor, né? Na verdade. Ele é o tradutor. Exatamente. Exato. E foi aí onde eu mais me destaquei. Trabalhei bastante tempo como pré-venda, depois fui para vendas. Depois eu assumi uma área como gestão que eu comecei a perceber que não estava legal, porque eu ficava muito tempo dentro da empresa gerenciando um time, e esses processos precisam, nada contra, são, de novo, voltando para aquela história da habilidade, quando você é positivo ou negativo. Para mim, para eu ficar dentro da empresa e precisava, durante um dia inteiro, fazer uma reunião com 25 pessoas, para olhar o que cada um fez durante a semana, qual o próximo passo da venda, somar aquele número e depois no próximo dia também ficar dentro da empresa para reportar aquele número para o Brasil, para a América Latina. Me sobrava 1 ou 2 dias para acompanhar um vendedor desse no cliente.
E quando eu ia, era para acompanhar. Ele falava... E você ficava ali. E aí, foi até numa palestra do professor Clóvis de Barros, Sim. na IBM, que ele é icônica, que ele conta o momento flow dele, que ele também não se encontrava em nada, até que um dia, na faculdade, chamaram ele para apresentar um trabalho e ele sobe lá, e tem diversos vídeos no YouTube, é super divertido, e ele fala sobre o petróleo, e para ele ali não interessava o que ele estava falando, o que ele percebeu é que falar era legal e que ele não viu o tempo passar. Estalo dele. Aquilo marcou demais para ele. Falou, pô, o que você faz quando você não vê o tempo passar e as pessoas reconhecem? Nossa, é legal. Ápice, né? E foi ali que eu comecei a voltar para falar, não, peraí, tô como gerente, e é super importante, foi uma época muito boa na minha carreira, aprendi demais, só que tá passando a semana e eu não tô gostando do que eu faço. Isso. Como é que eu posso pegar essa habilidade que eu já tinha de me comunicar, de falar e exercer isso em outras formas? E aí falei, pô, posso ser escrevendo livro, pode ser voltando a dar aula, e isso foi abrindo portas, e não tem um caminho, é o tal do Connect the Dots lá do Steve Jobs. Se perguntar para mim em 2018, quando eu estava escrevendo o livro, não, em 2022 você vai sair da IBM, você vai estar dando aula numa faculdade, que eu fui extremamente contra faculdades, e vai abrir uma startup, de jeito nenhum, eu falaria, não faz sentido nenhum isso. Mas você vai testando. Exato. E aí, se você tiver aquele conceito de, peraí, isso aqui é legal, agrega valor para alguém, resolve o problema para alguém, então eu vou continuar fazendo. Inclusive Aí começa a abrir oportunidades assim fenomenais, desde que você tenha esse compromisso. Exato. Sem pressa, não é nada radical aqui. Você está se adaptando, você vai ter que... Tem muita gente falando, não, sai do emprego, vai procurar teu propósito. Você não vai encontrar nada, não faça isso. Se você não tiver autoconhecimento, você você vai elaborando isso. E às vezes o teu propósito está no trabalho dentro da própria empresa, Exato. é só uma outra área. Exato. Gente, o mundo não acabou, não é todo mundo vai virar empreendedor. O emprego não subiu. Exato. O trabalho não subiu.